Bom dia, riquezas, bom dia. Deixa eu só colocar aqui a consciência do despertar de hoje. Deixa eu colocar para que a gente possa começar. E eu já vou alinhando com você, porque a gente vai falar sobre mudar a forma com que você sente sobre as coisas. Deixa eu colocar aqui para quem for entrando compreender. E a gente vai seguindo. Ok. Fixado aqui. Vamos lá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente dar início à nossa conexão de hoje. Ao nosso despertar. Você é vítima? Ou você é uma filha amada? Ou co-criadora? Quando eu falo de filha amada, na vertente de uma das minhas grandes treinadoras, mentoras, Elaine Orives, ela traz como somos co-criadores. Aqui, no direcionamento que eu venho recebendo, eu chamo de filha amada, né? Até dentro da nossa comunidade, deixa eu trocar de lado para ficar melhor para nós. Dentro da nossa comunidade, nós temos as filhas de Terra, né? Justamente para esse olhar de filiação, de uma raiz, porque muitas pessoas têm questões com pai, com mãe, e não conseguem se sentir filhos. E quando a gente não consegue se sentir filho, nós, por consequência, temos muitos traumas, muitas distorções e muito aspecto da nossa identidade que nos bloqueia de viver aquilo que nós realmente temos como propósito, temos como missão de vida. Enfim, acredite, cada um no seu segmento, só trazendo. Então, você é vítima ou você é uma filha amada, uma co-criadora da sua vida? Palavras que foram vindo muito hoje, eu lendo meu devocional, eu refletindo aqui, eu entendendo o que eu poderia trazer que seria contribuição para sua vida. Me veio muito sobre merecimento e parar de resistir. Se entrega, para de resistir. E talvez você diga assim, mas Thalia, eu não estou resistindo. As coisas que estão difíceis, eu não estou resistindo. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. E eu sei, eu entendo completamente que você faz o que precisa ser feito. Muitas vezes eu digo, eu faço o que precisa ser feito e eu faço de fato. Mas qual parte sua resiste? E a resistência, ela vem do aspecto do sentir. Você até faz, você até está naquela ambiência, você até fala o que precisa ser dito. Mas algo em você ainda está com o corpo comprimido, sua atitude não está solta, a sua fala não está natural, porque você está com medo, você está resistindo, é interno. A resistência é a forma com que você sente as coisas. Só que se você não mudar o seu aspecto de identidade, de sair de vítima, as coisas acontecem para mim. Ir para um lugar de eu sou filha amada, eu sou co-criadora e as coisas acontecem através de mim para que eu possa evoluir. Se você continuar vendo as coisas de uma maneira distorcida, como vítima, você não vai conseguir mudar a forma com que você sente. E a nossa realidade ela é mudada a partir da forma com que nós sentimos a mesma situação. A mesma coisa aconteceu na sua vida, pode ter duas interpretações. E isso é definido pela raiz da sua identidade. Eu sou vítima ou eu sou uma filha amada. Se eu sou vítima, eu não vou conseguir ver de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente. Coitadinha de mim, meu Deus, aconteceu tal coisa. Ah, não, isso olha pro nosso umbiguinho. Nossa, é só meu umbiguinho porque é comigo que acontece. Tá tudo errado, tá tudo ruim. Quando é que isso vai mudar? Vai mudar quando você mudar a forma com que você sente sobre isso. E nesses processos, no processo de mudança, por exemplo, óbvio que eu também me deparei com várias coisas, porque você tá me vendo aqui falando e às vezes você diz assim, não, mas você é diferente. Eu não sou diferente em nada, ninguém é diferente em nada, não se iluda, sabe? Hoje conhecendo algumas pessoas que eu sempre admirei,
Cada vez mais eu percebo que todos somos iguais, porque de fato somos. A diferença é se eu dei um passo à frente do de você comparado a uma coisa que você tem desafio, mas talvez aquele passo, o passo que você deu seja contribuição para mim, porque era um passo que me trouxe visão, me trouxe direcionamento para aquilo que eu preciso. Então cada um tá no seu ritmo, a partir da sua história. Inclusive o devocional de hoje fala, não importa como começou, com Deus sua história termina em vitória. Então assim, não importa o que até esse momento você viu que aconteceu para você como vítima. Você sentindo medo, você sentindo vergonha, você sentindo insegurança, não merecimento. Eu estou, mas eu não mereço. Eu tenho, mas isso não é meu. Alguém te dá um elogio, você dá uma desculpa. Mas que lindo o seu vestido. Mas isso aqui foi comprado em tal lugar. Ou isso aqui foi ganhado de tal coisa. Mas era de não sei o quê. Então, assim, merecer, você merece estar viva, você merece passar pelo processo de cura, você merece, entende? Você merece. E quando você entende que você merece, você começa a se sentir filha. Porque quando a gente se sente uma filha amada, tudo que o nosso pai nos dá, a gente fica feliz. E a gente se sente merecedora, porque eu sou merecedora, eu sou filha, por que não? Então, se você pediu algo pro seu pai, e aqui eu tô falando sobre uma filha que se sente amada, e vocês precisam ativar essa identidade de filha amada do Criador, para que vocês possam receber com merecimento, com uma forma diferente de ser, todas as coisas que um dia você pede e que muitas vezes você acredita que pode ser distante da sua realidade. Olha a importância dessa identidade ser restaurada, né? Filha amada. Então, quando você se sente uma filha amada, você está disposta a receber. Você recebe porque você é filha, você pediu, quase como se fosse uma obrigação dele me dar, porque ele é meu pai. Não que seja assim com Deus, ele tem obrigação, ele não tem obrigação de nada, mas ele espera com que nós pedimos para que nós possamos fluir no processo para receber aquilo. Ele já sabe, porque ele faz parte de nós. Mas quantas vezes você tem pedido, falado, expressado, buscado e se sentido merecedora de ter aquilo que você de fato quer? Então você fica num lugar de se sentir infeliz com as coisas, porque você não tem coragem de pedir, porque afinal você nasceu assim, você vai morrer assim. E isso é um ponto de vista de vitimização. Se você se ver como filha e filho amado, você vai escolher, você vai pedir, você vai buscar, você vai entender que tudo acontece para você com um propósito de que você cresça, de que você evolua e de que você alcance as capacidades necessárias no processo para obter aquilo que você busca. Então, a raiz de tudo é a raiz da identidade. A sua realidade muda conforme a forma com que você sente. E cada vez mais eu tenho convicção de trazer isso, porque é parte do meu processo, é parte dos meus estudos, é parte do processo das pessoas que eu mais admiro e vejo resultado em todas as áreas da vida. A ciência comprova isso, sabe? Aquilo que você sente gera uma química no seu corpo, gera um campo vibracional. Isso é ciência, isso é física quântica, isso é a ciência do DNA. Tudo aquilo que eu sinto ressoa na minha vida. Então não é sobre você continuar no esforço. A gente falou domingo sobre produtividade, não é sobre fazer mais, mas é sobre qual a qualidade que eu faço isso. E a qualidade que eu estou fazendo aqui não é só da entrega, é a qualidade do sentimento que eu tenho para fazer aquilo. O que de fato eu estou disposta? Será que eu estou disposta aqui a trazer algo que vai trazer consciência? Se eu estou, ok. Se eu não estou, vamos analisar. Aqui diz, né? A essência da vida é a transformação. A vitória é um ponto fixo. Não, a vitória não é um ponto fixo no tempo, mas é um resultado de uma disposição contínua de buscar o sentir, a esperança e a direção, mesmo em meio às adversidades. Na física quântica,
mostram que a realidade é um molde pelas intenções e escolhas que fizemos. É preciso mudar a forma com que você sente as coisas para que as coisas mudem. É preciso escolher uma nova identidade para que você veja diferente. Não tem aquelas pessoas, aqueles idosos que falam assim: ai, minha filha, agora eu já tô velho demais pra mudar isso. Nasci assim. Quantas vezes você se achou velho demais para mudar um ponto de vista de alguma coisa? Não tem a ver com a sua idade. Tem a ver com a sua identidade. Estar aberto a ver algo novo, estar aberto a sentir algo novo, se sentir merecedor. Para se sentir merecedor, você tem que aceitar que às vezes você sentiu medo, que às vezes você sentiu insegurança, que você se sentiu desconfortável com uma conversa, que você se sentiu pequeno. Sem reconhecer isso, você não consegue mudar. Porque um passo para a transformação é a aceitação. Eu aceito que o que acontece através de mim me forja a ser alguém que eu quero ser. Tem um filme, inclusive, A Forja. Não sei se vocês já viram, mas o filme A Forja fala de um menino aonde ele é problemático, enfim, e tem essas questões lá e mora com a mãe e tal. E quando ele conhece um homem que ele vai trabalhar, ele vai para esse lugar e ele começa a ser forjado por esse homem. E esse homem tem um grupo de outros homens que se chama A Forja. E é muito interessante sobre como esse menino é forjado num novo caráter, numa nova identidade, numa conexão divina, num servir ao próximo, sabe? É muito interessante. O filho desse homem morreu, inclusive, e o primeiro homem que ele forjou neste grupo foi o homem que matou o filho dele. Então, assim, fala sobre perdão, é um filme muito bacana. Mas sem mudar a identidade, se você continuar numa identidade de vítima, as coisas acontecem pra mim, coitadinha de mim, ai meu Deus, ai isso, ai aquilo, as coisas não vão mudar porque você não tem nem capacidade de ver diferente. A sua capacidade está ancorada na sua identidade, porque identidade é um conjunto de capacidades, são características. Você tem uma identidade que você vê com ela, é chamada de identidade arquetípica. Só que, bom dia, Fábio. Só que se você estiver no oposto disso, num lugar de vítima, as coisas acontecem para mim, você está no aspecto da sombra dessas características. Elas não vieram para que você vivesse uma vida limitada, uma vida de... é difícil. Elas vieram para que você tivesse características, ferramentas internas, para que você cumprisse o seu propósito, para que você vivesse uma vida de desfrute, para que você fosse aquilo que de fato você é. Um filho, uma filha amada, que tem consciência da sua capacidade de criar a sua própria realidade. Quem você tem sido? Melhor do que quem você tem sido. Quem você escolhe hoje ser? Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu já não tenho mais tempo? Ou eu escolho diferente. Eu escolho ser diferente, mas eu reconheço. Eu reconheço que até esse momento eu era uma vítima, eu reconheço que até esse momento eu era limitada, eu reconheço que até esse momento eu senti muito medo, muita dúvida, muita angústia. Eu reconheço. Mas agora eu me coloco ao serviço de trabalhar. Agora eu me coloco ao serviço de curar isso. Agora, de fato, eu começo a abrir minha consciência para entender como as coisas são e que tudo que está acontecendo para mim é um processo. Quando você se coloca nesse lugar e verbaliza, as coisas vão começar a acontecer. A transformação começa a acontecer. E ela vai acontecer a partir do ponto onde você está. Eu não sei qual é o ponto onde você está. Talvez você vai passar por um momento onde você diga, putz, mas agora que eu me coloquei à disposição, que eu aceitei como eu tava, parece que as coisas pioraram. Não, elas não pioraram, é uma faxina. Agora, final de ano, é muito comum a gente fazer um faxinão, né?
aquele faxinão que mexe as coisas de lugar, tira as coisas e tal. E daí você começa a mexer em coisas que estavam bagunçadas há um ano e você não tinha visto. Mas foi preciso. Oi, Isa. Mas foi preciso, não foi preciso fazer um faxinão e você olhar para essas coisas? Quando a gente se coloca à disposição de servir e, tipo, olhar para aquilo que a gente tá vivendo e dizer assim, ok, agora vamos lá, eu tô aqui a trabalho, eu vou servir a isso. Quando a gente se coloca nessa disposição, é essa limpeza que acontece. Então não é que as coisas pioraram, as coisas se mostraram para que você possa retirá-las daquele lugar que não faz mais sentido elas estarem. Bom dia. Não faz mais sentido elas estarem. Isso se chama catarse. Você vai, e esse é o ponto aonde às vezes a gente puxa o freio. Eu tô vivendo aquele sentimento, eu tô vivendo aquela angústia e tal, mas até então eu não estou vendo de fato ela na minha vida. Eu tô vivendo como vítima, ok? Esse é o posicionamento que você tá tendo. Estou vivendo como vítima. As coisas acontecem pra mim, e é difícil, a vida é assim, só que você não percebe que você é o coautor, é o co-criador, é um filho amado. Você acha que tudo acontece pra você. E quando isso acontece na sua visão, você vive a vida do jeito que ela tá. Quando você toma uma nova decisão de que agora eu escolho ser um filho amado, uma filha amada, agora eu escolho ser um co-criador consciente da minha vida, eu assumo a responsabilidade de como eu me senti até esse momento que criou essa realidade, você se depara com isso. E se deparar com isso e achar que as coisas estão piores por causa disso, você puxa o freio, é ali que você resiste, porque você vai ter que olhar para aquele sentimento. Você vai ter que olhar para aquela questão, você vai ter que resolver. E daí seu corpo começa a comprimir por resistência. E é um momento contrário, você já tomou a decisão para ir, se abre. Se abre, tá vindo, que bom. Agora eu vou curar, eu vou resolver, eu vou sair dessa situação e não vou escolher mais ela. Porque quando a gente muda, tem muito medo de voltar a ser aquela mesma pessoa. Muito medo. Medo de, se eu conseguir isso, eu voltar para trás. Não quero voltar para trás, eu não quero regredir. E não é sobre voltar para o mesmo lugar. É sobre, às vezes, muitas vezes você diz assim, eu já fiz de tudo, eu sempre tô no mesmo lugar, eu nunca avanço. Você quer mudar, mas você tem medo de permanecer. Só que se você mudar a sua identidade, ou melhor, ativar de fato a sua identidade, e aqui eu digo mudar porque você vai sair de um ponto de vista de identidade de vítima para ir para um ponto de vista de filho amado. Quando você altera isso, quando você ativa de fato quem você é, não uma vítima, mas um filho amado, você não volta mais para lá. A não ser que você escolha novamente viver aquela identidade. Só que muitas vezes você continua como vítima e faz coisas para ter resultados. Você tem e você perde. E você ganha e você perde. Porque uma vítima não é merecedora. Um filho amado é. Um filho amado reconhece o seu merecimento. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Um filho amado reconhece que merece. Um filho amado se sente merecedor de pedir. Ele fala o que ele quer, ele busca pelo que ele quer, ele faz a sua parte. E ele não tem resistência em receber porque ele simplesmente sabe que aquilo pertence. Já uma vítima não, ela se esforça para ter as coisas. Então a mesma atitude, a mesma fala muda completamente pela forma com que você se sente, que você se vê. A sua realidade é alterada pela forma com que você sente, pela forma com que você se enxerga capaz e pela sua autoimagem. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Quem você escolhe ser hoje é mais importante do que de fato com que você foi até esse momento. Uma vítima ou um filho amado? Eu vou deixar essa live salva para que vocês possam olhar, analisar e refletir. Mas é importante com que você muda a forma com que você sente as coisas. Como você muda isso? A partir da mudança, do reconhecimento e parar de resistir. Resistência é uma sensação física de você puxar o freio das suas emoções e dizer assim, eu não quero ver.
e você sente muitas vezes fisicamente o teu corpo comprimir. Parece que você não tem muito movimento. Você está resistindo, você não quer olhar. Permita com que essa limpeza aconteça. Permita com que esses movimentos aconteçam. Um bom Natal. Se eu não vir amanhã trazer o nosso despertar, eu não sei, eu vou deixando fluir. E reflita, quem você escolhe ser? Natal é uma época de milagres, é uma época de renovação. E nada melhor do que utilizar essa egrégora de tanta gratidão, de tanta consciência, para escolher, ativar uma identidade de filho amado, escrever para o Papai Noel, para Deus, para Jesus, para quem você acreditar, de fato o que você quer. Às vezes você até esse momento teve medo de pedir o seu presente dos sonhos, aquela grande mudança na sua vida. Mas se você colocar seu coração, escreva, que nem uma carta, que nem uma criança, vá lá, se conecta com a tua criança interior. Escreva uma carta, diga: Pai amado. Talvez você nunca disse Pai amado, mas você está falando com aquele que te criou, não com aquele que te gerou. Você vai falar: Pai amado, eu aqui peço para você tal coisa. Eu não sei se eu tenho todas as capacidades, mas me mostra, porque se você colocou no meu coração, eu sou capaz. Se isso é um intermédio para que eu possa ver de fato aquilo que eu posso receber, ser e fazer, me mostra. Mas hoje eu te peço isso, pela primeira vez eu tenho coragem de te pedir isso. Me mostra, me dê discernimento do que eu preciso me tornar. E se isso vai precisar com que eu olhe para algumas questões, que eu olhe. Eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou protegida, continue comigo, eu vou fazer minha parte. Mas eu quero te dar este passo de coragem, de te pedir isso, ou te agradecer por isso. Fala com ele, faça essa carta com a sua criança interior. Nós, quando acreditávamos em Papai Noel, nós simplesmente pedíamos, sem saber como aquilo ia vir. Se ia ser pelos nossos pais, se não ia ser pelos nossos pais, a gente acreditava. Algumas crianças não tiveram esse privilégio de ter uma infância inocente, mágica. Só que essa magia não é só no Natal. Isso é uma conexão divina com o Criador. Então conversa com ele, se conecta com a sua criança interior. E diga: Pai, eu quero transformar isso na minha vida. E eu me coloco à disposição para trabalhar nesse processo. Porque eu sou uma filha amada. E permita com que as coisas aconteçam sem resistência. Resistência é a forma com que você sente, puxando o freio ou não. Se você tem aceitação, você permite que as coisas passem por você. Se você tem resistência, as coisas param em você. Parar em você é você ficar com aquele sentimento estagnado aqui, segurando. Não, eu não aceito isso. Se você aceitar, vai passar por você e vai vir outro e você vai continuar fluindo. Se você quer fluidez na sua vida, qual o sentido da resistência? Qual o sentido do controle? Olha por essa régua. Se você quer fluidez, qual o sentido do controle? Nenhum. Bom Natal para você.